Harry Potter estava sentado em sua sala de estar, o sol de outono entrando pelas janelas enquanto um silêncio reconfortante preenchia a casa. Gina estava na cozinha, ocupada com as crianças, e Harry deveria estar relaxando após um longo dia no ministério, mas havia algo no fundo de sua mente que o perturbava. Na noite anterior, ele havia sonhado novamente com os dias em Hogwarts. Contudo, o sonho não fora reconfortante, como costumavam ser suas lembranças daquela época. Era confuso, fragmentado. Ele se viu com Gina, mas não conseguia lembrar como ou quando os sentimentos por ela tinham começado. As imagens pareciam desfocadas, como se algo o impedisse de ver claramente. Ele balançou a cabeça tentando afastar o pensamento, mas a inquietação persistia. Sentia-se ingrato por questionar algo que deveria ser simples. Ele amava Gina, certo? Eles tinham construído uma vida juntos, uma família. No entanto, não conseguia ignorar a sensação de que algo não se encaixava. Mais tarde, naquele mesmo dia, a família foi visitar a toca para um almoço. Enquanto as crianças brincavam no quintal, Harry decidiu explorar o velho sótão, onde os Weasley guardavam tralhas de anos passados. Ele estava à procura de uma capa antiga que Gina mencionara, mas acabou encontrando algo muito diferente. Em uma caixa com o nome Logros Weasley, ele encontrou cadernos e frascos etiquetados como Poção do Amor Experimental, proibida. Sua curiosidade o levou a folhear os cadernos. As anotações detalhavam o desenvolvimento da poção, destacando seus efeitos duradouros e complexos. Algo em uma frase chamou sua atenção. Aumenta drasticamente a atração e o vínculo emocional, ideal para situações complicadas. Harry fechou o caderno com força, o coração acelerado. Por que Fred e George desenvolveria algo tão perigoso? E por que ele sentia que isso tinha algo a ver com ele? Na manhã seguinte, a descoberta no sótão dos Weasley não saía da mente de Harry. Enquanto caminhava pelos corredores do Ministério da Magia, sua mente vagava entre as páginas do caderno e as implicações que aquelas palavras poderiam ter. Ele precisava de respostas, mas sabia que não podia enfrentá-los diretamente sem entender completamente o que estava acontecendo. Após o expediente, decidiu procurar Hermione. Ela sempre fora a voz da razão em momentos de confusão, e ele precisava de alguém que pudesse ajudá-lo a interpretar o que descobrira. Chegando à casa dela, foi recebido com um sorriso caloroso. Rony estava fora em uma missão como o Auror, e Rose e Hugo estavam dormindo. Harry, o que aconteceu? Hermione perguntou, percebendo sua inquietação. Harry colocou o caderno na mesa, e o som do objeto pareceu mais pesado do que deveria. Ele explicou como o encontrou e o que havia lido. Hermione pegou o caderno com cuidado, folheando as páginas enquanto suas sobrancelhas se arqueavam em preocupação. Isso não é uma poção comum do amor, ela disse, o tom sério. Os efeitos descritos aqui são muito mais invasivos. Eles manipulam o vínculo emocional de maneira perigosa. Harry sentiu um arrepio. Hermione, preciso saber. Gina, ela usou isso? Hermione hesitou, analisando os registros no caderno. Gina comprou essa poção durante o 6º ano em Hogwarts, Harry. Foi logo antes de vocês começarem a namorar. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Harry. Ele tentou se lembrar daquela época, de como o relacionamento deles começara, mas suas memórias estavam envoltas em neblina. Ele sempre achara que a guerra havia obscurecido muitos detalhes, mas agora percebia que havia algo mais. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Hermione colocou uma mão no ombro dele. Não tire conclusões precipitadas. Não sabemos se ela realmente usou a poção. Pode ter sido apenas uma tentativa de experimentar algo, ou até mesmo um erro de julgamento. Harry não respondeu. A dúvida já estava plantada, crescendo como uma erva daninha. Ele sabia que precisava de mais informações antes de confrontar Gina ou George. Eu vou procurar nos arquivos de Hogwarts, Hermione ofereceu. Talvez haja algo que explique melhor o comportamento dela naquela época. Harry concordou, mas sua mente já estava decidida. Precisava enfrentar George e exigir respostas. A loja de Logros Weasley estava movimentada como sempre.
George estava atrás do balcão, atendendo uma jovem bruxa que parecia fascinada com um kit de poções explosivas. Harry entrou com passos firmes, os olhos fixos no irmão de Dina. George, ao perceber sua presença, sorriu. Harry, que surpresa! Veio se abastecer de piadas para os pequenos? Ou, quem sabe, algo especial para Dina? Perguntou George brincando como de costume. Harry não esboçou reação. Ele puxou o caderno de dentro de seu casaco e o colocou sobre o balcão com força. Precisamos conversar, disse Harry, a voz baixa e firme. O sorriso de George desapareceu. Ele olhou para o caderno e depois para Harry, percebendo a seriedade no rosto do amigo. Tudo bem, vamos para o escritório, respondeu George, conduzindo Harry para uma sala nos fundos da loja. Assim que se acomodaram, Harry começou sem rodeios. Encontrei isso no sótão da toca. Quero saber o que é e por que Dina estava envolvida com isso. George suspirou profundamente, cruzando os braços enquanto olhava para o caderno. Harry, não é o que você está pensando. Então explique. Harry retrucou, o tom cortante. George hesitou antes de começar. Dina estava passando por uma fase difícil no 6º ano. Você estava obcecado com a missão de Dumbledore e ela queria que você anotasse. Harry encarou George incrédulo. Ela usou isso em mim? George levantou as mãos em um gesto defensivo. Calma. Não foi bem assim. Ela comprou uma versão experimental da poção, mas não temos certeza se ela realmente a usou. Ela tinha dúvidas sobre você gostar dela de verdade. Harry sentiu um nó no estômago. O ar frio da noite parecia refletir o turbilhão de emoções dentro de Harry enquanto ele caminhava pela rua deserta em direção à sua casa. As palavras de George ecoavam em sua mente, cada frase alimentando uma raiva que ele não conseguia controlar. Dina havia usado uma poção de amor, ou ao menos considerado usá-la. E George sabia disso. Como ele poderia ter sido tão cego? Ao entrar em casa, encontrou Dina na sala, segurando um álbum de fotos antigas. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso desapareceu assim que notou a expressão sombria no rosto dele. Harry, o que aconteceu? Perguntou, colocando o álbum de lado. Ele permaneceu parado por um momento, os olhos fixos nela, lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente ele falou. Por que você nunca me contou sobre a poção? Dina piscou confusa. Do que você está falando? Harry puxou o caderno do bolso e o colocou na mesa diante dela. Isso. O que você fez no 6º ano, Dina? Ela olhou para o caderno e sua expressão passou de confusão para uma mistura de surpresa e culpa. Onde você encontrou isso? Não importa onde eu encontrei. Quero ouvir de você. Harry respondeu, sua voz firme mas controlada. Dina pegou o caderno, os dedos trêmulos ao abrir as páginas. Eu era jovem, Harry. Tinha inseguranças. Você parecia tão distante, tão fora de alcance. Eu queria que você me notasse. E Fred? George disse que poderia ajudar. E você usou? Perguntou Harry, os olhos fixos nela. Ela fechou o caderno lentamente, incapaz de olhar para ele. Apenas uma vez, só uma dose, e depois você começou a me notar. As palavras dela caíram como um martelo. Harry sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Então era isso. Todo o nosso relacionamento começou baseado em uma mentira? Ele perguntou, sua voz carregada de dor. Não foi assim, Dina protestou, lágrimas brotando em seus olhos. Eu me apaixonei por você muito antes disso. Tudo o que eu queria era uma chance e a poção. Eu pensei que fosse apenas acelerar o que já estava lá. Harry deu um passo para trás como se precisasse de distância para processar tudo. Você não entende o que fez. Tirou meu direito de escolha, Dina. Ela tentou se aproximar, mas ele levantou a mão para impedi-la. Eu preciso de um tempo, ele disse, a voz quase um sussurro. Antes que Dina pudesse dizer qualquer coisa, Harry pegou seu casaco e saiu novamente, deixando-a sozinha com suas lágrimas e o peso de suas escolhas. Harry passou a noite vagando pelas ruas de Londres, evitando o calor de casa e a dor que sentia ao pensar em Dina.
O frio do vento parecia apropriado, como se o mundo estivesse refletindo seu estado de espírito. Ele finalmente encontrou refúgio no caldeirão furado, um lugar onde a familiaridade e o anonimato coexistiam. Sentado em um canto escuro, ele repassava os últimos dias. Como ele poderia confiar novamente em Dina? A dúvida corroía cada memória que tinha do relacionamento deles, transformando momentos felizes em sombras de incerteza. Pela manhã, Harry foi ao encontro de Hermione, que o aguardava em uma das salas da biblioteca do ministério. Ela estava cercada de documentos antigos e parecia exausta. Harry, eu pesquisei tudo o que pude sobre as poções de amor criadas por Jorge, disse ela, empurrando uma pilha de pergaminhos para ele. O efeito da poção que Dina usou não é permanente. Harry franziu o senho. O que você quer dizer? A poção aumenta sentimentos que já existem, mas ela perde sua eficácia em questão de semanas. Se você continuou sentindo algo por Dina depois desse período, não foi por causa da poção, explicou Hermione, a voz suave, mas firme. Isso trouxe algum alívio para Harry, mas não dissipou toda a mágoa. Mas isso não muda o fato de que ela usou. Ela manipulou a situação para que eu a notasse. Hermione assentiu. Sim, foi errado, e Dina sabia disso. Mas Harry, ela também estava tentando lidar com as inseguranças dela. Você sabe como ela foi tratada como a irmã caçula por anos. Talvez ela achasse que você nunca a enxergaria como ela realmente era. Harry fechou os olhos, respirando fundo. Hermione estava certa, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. E Jorge, o que você acha que o motivou? Perguntou ele, mudando de assunto. Hermione hesitou. Isso é mais complicado. Não acho que Jorge quisesse prejudicar ninguém, mas ele subestimou o impacto de suas invenções. Talvez ele quisesse ajudar Dina a ser feliz, ou talvez fosse apenas curiosidade científica. Harry assentiu lentamente. Preciso falar com Dina novamente. Dê a ela a chance de se explicar completamente, Harry. E lembre-se, o que vocês têm agora é real, independentemente de como começou, disse Hermione, oferecendo um sorriso encorajador. Enquanto caminhava de volta para casa, Harry se sentia dividido. As palavras de Hermione ecoavam em sua mente, mas ele sabia que a conversa com Dina não seria fácil. Quando Harry chegou em casa, o ambiente estava silencioso demais. Dina estava sentada na cozinha, o olhar fixo em uma xícara de chá que esfriava sobre a mesa. Assim que o viu, ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos e cansados de tanto chorar. Pensei que você não voltaria, disse ela com a voz baixa. Harry se aproximou devagar, puxando uma cadeira e sentando-se de frente para ela. O silêncio entre eles era pesado, mas Harry sabia que precisava enfrentá-lo. Dina, eu falei com Hermione, começou ele medindo cada palavra. Ela me explicou que os efeitos da poção não eram permanentes, que o que temos agora é real. Dina respirou fundo, segurando as lágrimas que ameaçavam cair novamente. Isso é verdade, Harry. Eu nunca quis manipular você. Só queria que você me notasse só uma vez. E quando você me olhou daquele jeito, como se finalmente me visse, eu nunca me perdoei por como isso aconteceu. Ele observou a sinceridade nos olhos dela. Por mais que estivesse magoado, podia ver o arrependimento que ela carregava. Você deveria ter me contado, disse ele, a voz mais suave agora. Eu merecia saber. Ela assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu sei, mas eu tinha medo de perder você. Harry sentiu o peso da confissão dela e percebeu que, no fundo, também temia a perda. Ele sabia que precisava decidir naquele momento. Perdoar Dina e seguir em frente, ou deixar que o passado destruísse o que eles haviam construído. Ele segurou as mãos dela, entrelaçando os dedos nos dela. Dina, eu não sei se posso esquecer isso, mas quero tentar. Quero acreditar que o que temos é mais forte do que os erros que cometemos. Ela olhou para ele, a esperança brilhando em meio às lágrimas. Obrigada, Harry. Eu vou fazer de tudo para provar que sou digna do seu amor. Eles se abraçaram, um gesto que parecia selar um acordo silencioso. Harry sabia que o caminho à frente seria complicado, mas estava disposto a tentar. Talvez depois de tudo fosse isso que ele precisasse.
Não de um amor perfeito, mas de uma parceria que, embora falha e marcada por erros, fosse real e cheia de potencial para crescer. Harry sorriu suavemente para Dina. Vamos fazer isso, juntos.